A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você pode estar assistindo este vídeo. Meu nome é Eduardo Matos. Estou aqui para falarmos da Palavra de Deus. Falarmos a respeito da Palavra revelada de Deus. Como diz o Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estaremos lendo uma passagem da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Tem como título o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Diz assim a Palavra de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos aqui por base a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida, de 1995, uma leitura padrão, sem revisão, sem novas palavras, que tem aqui no estudo uma explicação dessa mensagem, quando Jesus trouxe esse sermão da montanha, falando dessas bem-aventuranças que cada pessoa tem, conforme a atitude que ela tem. Ele diz primeiro que bem-aventurados os que são pobres de espírito. A palavra bem-aventurados refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e com a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e sua presença diariamente. Há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões relatados por elas. Ou seja, pelos padrões relatados pela Palavra de Deus, por esses padrões que Deus nos revelou através da sua palavra, e nunca pelos padrões mundanos. O que tem acontecido na sociedade é que o povo cometeu o mesmo erro que Israel cometeu no passado. No passado, Deus criou Israel como modelo para as nações ao seu redor olharem para Israel, admirarem a lei, a presença de Deus, a obediência, a vestimenta, o caráter, a conduta justa do povo de Israel, e o povo imitasse aquele jeito de ser, imitasse a obediência, o amor a Deus, e também amassem a Deus e aceitassem a vontade de Deus na vida deles. Então, nós vemos que hoje o mundo também está assim. Não vou falar de denominações, mas todo mundo sabe que tem muitas denominações que já deixaram o mundo entrar dentro da igreja. Como podemos dizer isso? Aquilo que a palavra de Deus diz: tu, pois, meu filho, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, aquilo que nós aprendemos com nossos avós, com os cristãos da igreja primitiva, nós temos que manter isso. E o que nós vemos hoje
é realmente isso daqui, ó, que muitos têm vivido segundo os padrões mundanos. Isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque para você viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras, a primeira dessas condições, como Jesus nos ensina aqui, é ser pobre de espírito. Porque ele diz que quem for pobre de espírito herdará o reino de Deus. Ou seja, o que significa reconhecemos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que dependemos da vida do Espírito, do poder e graça divinos para poder herdar o reino de Deus. Ou seja, nós sermos pobres de espírito é reconhecermos que nós não somos autodependentes, somos independentes, nós somos dependentes de Deus. Nós não temos mais o espírito de vício que antes o mundo tinha. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós somos dependentes de Deus. Então, a gente se humilha, a gente obedece a palavra de Deus, a gente toma sobre si o jugo de Jesus Cristo, o fardo que é suave, e encontramos descanso para nossas almas. Porque aquele que está no mundo acha que está livre, mas está preso pelo pecado. Mas aquele que aceita Jesus Cristo, ele se liberta da escravidão do pecado. Quando aceita Jesus Cristo de verdade, se converte e tem comunhão com Deus, participa do corpo e sangue de Cristo, tem comunhão com a igreja, batizado nas águas, tem seu nome escrito no livro da vida e conserva esse dia a dia, essa vida com Deus, esse é bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, chorar é contristar-se profundamente, por causa das nossas próprias fraquezas. Ou seja, é também sentirmos um pesar por aquilo que entristece a Deus. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus revela que é algo que entristece a Deus, a gente também tem que ficar triste quando a gente vê uma situação dessa. A gente tem que ter o mesmo sentimento que Deus. Amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Pois a palavra de Deus diz que aquele que se fizer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não podeis servir a dois senhores. Servir a Deus e servir as riquezas. Ou você é servo de Deus fiel, ou você não está servindo a Deus fielmente. Os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus, que acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. A pessoa mansa, que é santa em toda a sua maneira de viver, em mansidão diante de Deus, em obediência à sua palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Fome e sede de justiça. Uma condição fundamental para quem quer ter uma vida santa é ter fome e sede de justiça, de ver a vontade de Deus se cumprindo diariamente ao seu derredor, a sua família, na igreja, na sua casa, no seu lar, no seu eu, no seu trabalho. É você ter fome e sede de justiça, de ver o padrão divino que Deus instituiu para o ser humano acontecendo. É você falar do amor de Jesus Cristo para o teu próximo e depois você vê que ele aceitou Jesus, ouviu aquela palavra, se alimentou, teve fé e teve uma mudança de vida. Ele que ofendia uma certa pessoa e você via ele ofendendo, não ofende mais, mas foi lá e pediu perdão. Isso é ter fome e sede de justiça. E aqui também fala os misericordiosos. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para os que sofrem por causa do pecado e de aflições. Quando você é aquela pessoa que está mendicando, você vai lá e leva um alimento, fala da palavra de Deus. Se possível, leva aquela pessoa até onde tenha um quarto, dá um lugar para a pessoa morar, dormir ou residir, para não ficar mais na rua, tomar um banho, ter roupas novas e limpas. É como a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Muitas das vezes a gente fica preso em quatro paredes e não vai lá para fora para poder ver os necessitados de verdade. Aquelas pessoas que
precisam muito ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo para você ter a mudança na vida. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque se você pegar para ver, se você tiver esse ambiente aqui todo escuro e uma pequena luz acesa, ele já ilumina, a escuridão some. Agora, se você vê aqui iluminado e vê só um cantinho escuro, você vê que a escuridão não consegue invadir a luz e escurecer tudo. Ela fica só na porçãozinha que está fazendo sombra. Assim nós temos que ser no mundo. Nós não temos que resplandecer só dentro de quatro paredes, nós temos que ir para fora. Contar testemunho, experiências com Deus e sobrenatural que o Espírito Santo te usou fazendo na tua vida. Isso é ser misericordioso. Misericordioso é ter compaixão para aqueles que sofrem e ajudá-los com o amor de Jesus Cristo. Amar o próximo como a nós mesmos. Aqui também diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Ou seja, se esforçam para agradar, fazer a vontade de Deus e ser parecido com Deus. Isso é muito importante. Aqui também diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus e a justiça sofrerão perseguição. Ou seja, aquele que conserva os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que ao mesmo tempo se recusam a transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos, sofrerão impopularidade. Você não vai ser tão popular. Vão te chamar de careto, de quadrado. Ou seja, sofrerá impopularidade, rejeição e crítica. O mundo lhes moverá a perseguição e oposição, e às vezes da parte dos membros da igreja professa. E ao experimentar esse sofrimento, o cristão deve ficar muito feliz com Deus e perceber que realmente está sofrendo perseguição por causa da justiça, por causa de um viver santo, por causa de um lábio puro, que não fala mal do seu irmão, que não dissemina fofoca, que não xinga. Ah, mas isso é essa palavrinha, não. Você sente que aquilo desagrada a Deus. Alguém pode dizer: ah, mas essa palavrinha só significa isso. Não, mas não fala. A palavra de Deus diz, em certo versículo, que se comer carne está escandalizando teu irmão, não come a carne. Ou seja, se aquilo está trazendo uma dissensão, aquela atitude, é melhor você não fazer para você ter paz. Ou seja, é só um xingamento. Não use essa palavra, porque está entristecendo o Espírito Santo e você não está percebendo isso. Você ter um lado puro, e isso alimenta a tua alma. Porque uma vez os fariseus perseguindo Jesus disse que eles estavam comendo com a mão suja, sem lavar as mãos. E Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da palavra, da boca. Pois aquilo que plantar com a sua palavra também cegará. É também comparado a um fogo. A língua é comparada a um fogo, consome tudo. Então temos que ter muito cuidado com a nossa boca. Aqui também fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quantas vezes você, por dar testemunho da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, você é perseguido. E muita gente inventa até mentira. Mas você, por causa do amor ao Evangelho a Jesus Cristo, você sofre aquela perseguição, aquela injúria. Como Jesus Cristo disse: se te baterem de um lado, oferece outra face. Se falarem para você caminhar uma milha, anda com ele duas. Se pedirem a capa, larga também o manto ou o que mais você tem.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Para você ter um aprendizado em particular com Deus, a palavra de Deus nos ensina que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e assim vai. Ou seja, você sofrendo tribulação, você tem que ser paciente, você busca mais a Deus, ora mais a Deus, e assim você adquire mais experiência com Deus. Pois é nesses momentos que a gente dobra o joelho e busca mais a Deus, e tem mais intimidade com Deus, que a gente se santifica, se consagra. Tem um louvor que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, se você está passando um momento difícil, se você está passando um momento de frieza espiritual, busque a Deus em jejum, ore pela madrugada. Eu estou neste propósito na minha vida de melhora, porque Jesus Cristo a qualquer momento virá do céu de glória nos arrebatar, mas arrebatar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja justa, que se santifica e se purifica, uma igreja de vestes brancas. Fique com essa palavra. Peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para sempre quando surgir um vídeo novo você poder acompanhar, e que a paz de Deus seja na tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam, diz aí da tua casa, você que está vendo esse vídeo, amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá?